bem, meus amores? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, pela Panflix. Este é o Pânico, vivendo aí essa sexta-feira de pandemia, muita complicação, muitas coisas acontecendo, as pessoas muito tristes, nervosas, muito nervosas. Eu tô calmo. Aflitas, ninguém perguntou. Minha angústia é plácida e pacífica. Eu também tô perdendo a minha paciência com você. Aí os ouvintes estão muito nervosos. O que tá pegando aí, Emílio? Olha só, o RB Moraes 44, ele falou o seguinte: é muito fácil para o Emílio, do @Programa Pânico, dizer que não pode fazer nada quando o salário dele está na conta e ele continua trabalhando. E é um salário alto. Tem razão. Mas o Emílio tem razão. Ou seja, eu vou ter que já concordar. 40% do faturamento vai tudo pro bolso do Emílio. Eu sou um culpado? Um pouco. Não, você ele não é todo culpado rico por causa da culpado. competência. Não, Tem você agora quem tem salário Quem é rico é culpado. Meritocracia. O Emílio Samidana Não, é eu culpado de confesso. concentração de renda. Você respira um pouquinho. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Eu a gente confesso. tem que trabalhar, né? Sim. Tem pessoas que precisam sair, tem trabalhos que não tem o que fazer. Simplesmente. E outra, a gente tem que ter uma estratégia. Quem puder ficar em casa, a gente fala isso milhares de vezes. Eu acho que Fique em casa. é pra gente distanciamento controlar. social. Consegue terminar Agora, uma quem frase. tá na correria, como é que o cara vai fazer? Quem vai entregar a comida do cara, né? Exato. Esse é o ponto. Sim. Os caras que é motoboy, Lockdown. correria, Lockdown tá no no rolê, Brasil bem louco. Fica em casa, morre em E o casa. outro pra ponto é mais quem consegue pobre. terminar uma frase aqui. Isso. E tão Você é bravo. muito E o discreto. Rabin tá muito triste também, mandou mensagem. Culpa desse animal. O Galeão do Cubica. Adriles. Deprimindo o humorista. Deprimiu o humorista. Você politizou o humor, cara. Sabe qual que é o Ah, limite mas do todo humor? humor é político. é o não Adriles. político, Olha lá, é um ato de outro crítica muito social. triste. Quem? Tiago Mendes. Que diz, Thiago? O cara vai no programa Pânico falar que é um risco controlado no momento em que o pico de mortes do Brasil só está subindo. O cara compara com Suécia e Japão. O cara sou eu. Um país que nem ministro da saúde tem. O Samidana fazendo um estudo sério e o cara relativizando. Eu sou o cara. Você é o Imagino. cara. A vida, meu querido, é um risco calculado. Você sai na rua pra fazer qualquer coisa, você tem risco de tropeçar, bater a cabeça, Pera ser aí. assaltado, ser estuprado. Se você tem muito medo de sair na rua pra viver, pra trabalhar, pra sustentar seus filhos, Negacionista. você Pera vai aí. E morrer alarmista. exatamente por covardia. Peraí, Edgar Allan Poe, fica aí. Não, o cara tá falando do cara que sou eu, ué. Ó, Edgar Allan Poe, o cara puxou. Exatamente. Você viu o Tem muita repertório aí? cultura, A né? vida Muita é um risco cultura. calculado. Gabinete. Olha, eu vou Gabinete. dizer uma coisa pra você. Viver eu sem risco é até... covardia. Não, então, eu vendo as mensagens dos nossos queridos Certo. ouvintes do programa Pânico, eu também compactuo com eles também. Porque Eu a não. gente, nesse momento, não nesse momento que a gente tá fragilizado, arrumar um culpado, a gente sempre tem que... bode expiatório. Um inimigo, e a gente que tá ter. muito perdido nessa história. Mas vamos passar e vamos... Vamos. Zuzu, eu vou deixar você que tá mais animado. Tava com a Anitta ontem. É, né? Zezé programa lá no e Multishow. Vídeo Oliveira. Você lembra do Silvio Santos que ele falou que tem o cara que é Lembro. esforçado ou carismático? Eu sou esforçado. Não, Você vê que eu você é o labuto gênio. nessa comunicação pra ser um esforçado. Você é Eu o sou gênio. carismático, eu sou cheio Vamos de lá. chá. Flávio Augusto vai trazer uma luz aqui para a população. Ele é empresário, escritor, ele é o fundador da rede de escolas de inglês WhatsApp. Exatamente. Tudo bem? Cadê ele? Que eu me formei. Olá, Flavião, obrigado. Pessoal, como vai? Beleza? Eu já vou complementar aqui, porque como você é um cara que é um empreendedor, você conseguiu faturar muito com a sua escola no online, né, cara? Essa é uma alternativa. Queremos soluções e não o problema. Como que você fez, você que gerencia uma rede de escolas, tem funcionários, e qual foi a alternativa que você criou nesta pandemia que tá economia e saúde? Você foi muito maestro nesse momento. Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, a gente tinha que equacionar 438 escolas que foram fechadas, né? Nós temos hoje 438 escolas em todo o Brasil fechadas, e essas escolas são, a maioria delas, de propriedade de franqueados, ou seja, são pequenos empresários, né? Eu vi aí o drama da Dirce. Esse é o drama da maioria dos pequenos empreendedores. Eles não têm caixa para mais do que 22, 23 dias, segundo estatísticas. Então, nós já estamos aí, já completamos 2 meses parados. Então, realmente, a situação do pequeno empreendedor é dramática, e esse cara é o cara que gera 75% dos empregos no Brasil. Ou seja, 75% de quem tem carteira assinada no país não foi gerado, esse emprego não foi gerado pelo governo nem por uma multinacional. Foi gerado por Dirces, foi gerado por pequenos empreendedores, gente que sai cedinho e vai batalhar para o seu sustento e emprega ali 2, 3, 4 pessoas. Então, os meus franqueados são pequenos empreendedores.
Nossa primeira medida foi salvar esse pequeno empreendedor, tentar criar um plano de contingência, ajudando ele a reduzir despesas, negociar aluguel. Eu isentei ele de royalties também. Outra coisa que a gente fez, criamos uma promoção com os alunos para reter esse aluno, para fidelizar esse aluno, porque senão 2 meses já se passaram, pelo menos um vai se passar. Está se falando em que essa situação não vai voltar em Rio de Janeiro e São Paulo antes de agosto, setembro. Tem muita gente falando isso e a gente está se preparando para isso. Espero que seja muito antes. Mas a gente já está se preparando para isso. Imagina 6 meses parados para um pequeno empreendedor. Então a gente fez todo um trabalho de fidelização com esses alunos para que eles permanecessem. Entregamos conteúdo, entregamos as aulas online para esse aluno, para poder ali deixar todo mundo feliz. O aluno feliz, o franqueado feliz e tranquilo. Só que, por outro lado, nós já tínhamos desenvolvido a WhatsApp Online, que é uma plataforma online onde a pessoa só estuda online. Essa se tornou o principal produto que pode ser vendido. Então, ou seja, todas as franquias, os mais de 10 mil funcionários, não demitimos ninguém até esse momento, nenhuma demissão. Está todo mundo em casa, trabalhando em home office e vendendo o WhatsApp Online. E a partir daí, a gente aumentou as vendas de WhatsApp Online mais de 950%. Caraca. Então, no final das contas, a gente está conseguindo injetar caixa novo dentro das franquias, daquele pequeno empreendedor, e ele tem as despesas deles equacionadas. Agora, isso foi muito bom para nós. A gente está faturando mais, a gente resolveu o problema. Mas, infelizmente, como já foi aí dito, e eu estou aqui desde quando eu vi a Dirce falando, não é a realidade da maioria dos empreendedores. E isso pode redundar demissões em massa no país, principalmente nos próximos meses. Ele tem um cálculo, né, que não sei se você me corrige, mas 30% vai quebrar, 70%. Quanto que é o cálculo de pessoas que vão quebrar, né, com essa situação? E quantos empregos perdidos? É difícil fazer um cálculo exato, a gente faz inferências, não é? Logo nas primeiras 2 semanas, o Sebrae divulgou que 600 mil empresas quebraram. Meu Deus. 600 mil empresas quebraram e nós tivemos aí cerca de 10 milhões, 11 milhões de novos desempregados no Brasil, segundo os dados que divulgou o Sebrae. Bom, eu não consigo, não existe uma forma para te dizer a cada mês parado quantos desempregados a mais. Eu faço uma inferência da gente chegar a ter 40 milhões de desempregados no Brasil. Meu Deus. Os Estados Unidos já teve, os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos que, entre parênteses, vou abrir um parênteses aqui, o Trump já pagou 2 meses de folha de pagamento das empresas. Houve uma ajuda às empresas, essa ajuda aí que a Dirce reclamou e que no Brasil não tem, ficou só na teoria mesmo. Aqui nos Estados Unidos, eu estou falando aqui de Orlando, onde eu moro, as pequenas empresas receberam uma ajuda do governo para pagar 2 meses de folha de pagamento, com o compromisso do pequeno empresário de não demitir os seus funcionários. E detalhe, não é empréstimo não, é free money, é dinheiro que não precisa nem pagar de volta. Então essa ajuda teve aqui. Agora, com essa ajuda aqui nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos até o momento. Então no Brasil, falar em 40 milhões não é uma inferência absurda. Flávio, Sami aqui, obrigado aí sempre é uma aula ter você aqui. O Flávio é interessante porque ele é um cara que conhece todas as realidades, ele veio praticamente do nada e um dos maiores empresários do mundo, eu diria, uma grande referência para todos os brasileiros. Você acompanha, eu sei que você acompanha noticiários do mundo inteiro. O que você acha que deveria ser feito? Porque eu realmente não sei o que fazer. Porque. Porra, Sami, não fala assim. Não, agora você quer fuder a gente, geral? Você pelo menos fala que você acha que você não sabe. O estudo que eu fiz, ele tem acertado, mas ele prevê pico no sistema de saúde. O que eu estou perguntando é assim: a gente precisa conversar em como vai fazer lockdown. Não, vai estratégia. Nem sei se não é o caso de lockdown, mas se for fazer lockdown, uma hora vai ter que sair. Tá sendo meio atrapalhado e o Brasil é pobre, né? Eu fiquei realmente muito tocado pela Dirce, vendo a gente que convive com ela, convive com os funcionários dela. E aí eu queria saber assim, não que você vá falar algo totalmente preciso, mágica, porque todo mundo é uma questão de intuição, mas eu queria a sua intuição do que você acha que deveria ser feito em relação à economia. Uma saída. Quem tá acertando? Assim, tá todo mundo perdendo, todo mundo tá ficando mais pobre, mas qual a Amazon ficou trilionária. Primeiro trilionário do mundo vai ser Jeff Bezos. Mas, e aí, Flávio, não sei se você consegue dar uma luz, porque eu tô realmente preocupado.
A tua pergunta é cruel, porque eu não sei também a resposta. Aliás, a minha opinião ela é um pouco cruel, porque, na minha opinião, nós estamos encurralados. A gripe não é uma gripezinha, o Covid, entendeu? O Covid não é uma gripezinha. E a economia também não é uma gripezinha. A gente viu pessoas desprezando o Covid de um lado e a gente viu pessoas desprezando os efeitos econômicos do outro lado. O que vem nos efeitos econômicos é um caos nunca antes visto. Pois é. Porém, a gente não pode negar que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro você tem praticamente aí mais de 90% de taxa de ocupação nas UTIs. Esse é o pior cenário possível, porque daqui a essa doença se espalha muito, ela não é uma doença tão séria assim, 80% não tem nem muito efeito, mas 5% vai para a UTI. E esse 5%, se na hora que ele precisar ir para a UTI e não tiver vaga na UTI, ele vai morrer em casa. Sim, ele vai perder o ar e vai morrer em casa, é traumático, vão ter muitos corpos em casa. Então, o problema é que a gente parou essa quarentena para, supostamente, os governos organizarem e aumentarem a capacidade de atendimento e a quantidade de notícias de fraudes não pararam de chegar agora. Então, isso aqui é a dose. Então, no fundo, o que eu diria é o seguinte, se todo mundo sai de casa, explode a morte. Se todo mundo fica em casa, explode desemprego e fome. Então, na minha opinião, até você ter uma vacina e até você ter a cura, a população vai conviver com esse medo. E não adianta alguém dar uma canetada e falar, liberou geral, pode ir embora. Será que as pessoas vão sair de casa? Lógico que não. Ô Flávio, dentro dessa premissa fúnebre, né, que a gente está traçando aqui, não dá para fazer, eu vou usar um termo que parece frio, mas talvez está chegando a hora da gente usar isso, uma equação utilitária. Segundo a revista Lancet, cada ponto a mais de desemprego que o Brasil tem corresponde a 30 mil mortes por desespero, fome, miséria, angústia, depressão, por uma série, morte por desespero que os americanos chamam, né? A gente teve outro cálculo da FAO falando que 260 milhões de pessoas vão passar fome por causa desse isolamento radical, sem nenhum tipo de critério objetivo. Não dá para ter um ponto de equilíbrio, de alguma forma mapear a doença, porque no Brasil, por exemplo, 80% dos municípios ainda não tiveram diagnóstico ainda de Covid-19. Não dá para abrir onde pode abrir, para pelo menos salvaguardar esses empregos, porque a impressão que passa com 40 milhões de desempregados, que as pessoas vão morrer muito mais do remédio do isolamento do que do Covid-19 a longo prazo. E essas mortes futuras, daqui a alguns anos, não vão ser contabilizadas e provavelmente vão ser na casa dos milhões, não dos milhares que estão acontecendo no Brasil. O que eu mencionei aqui, ele foi muito relacionado a Rio de Janeiro e São Paulo, que tem essa realidade de 90% de taxa de ocupação e é onde está concentrada mais de 60% da economia do país, é Rio de Janeiro e São Paulo, em termos de PIB, atividade econômica, etc. e tal. Agora, por exemplo, a matriz da minha empresa no Brasil fica em Curitiba. Curitiba está aberta, tá? Restaurante aberto, loja de rua aberta, parece que shopping vai abrir agora nos próximos dias, está abrindo. Agora, qual é a realidade de Curitiba? Você tem menos de 40 pessoas internadas nas UTIs e você tem mais de 900 vagas disponíveis, os hospitais estão vazios, não é? Essa é a realidade. Eu moro em Orlando, aqui em Orlando, apesar dos Estados Unidos ter mais de 90 mil mortos, realmente no momento é o epicentro dessa doença no mundo. Apesar disso, Orlando, nós temos aqui, nosso principal patrocinador na equipe é a maior rede de hospitais aqui, Orlando Health. Conversando com os diretores do Orlando Health, eles estão preocupados porque não tem o que fazer, o hospital está vazio. Até os doentes de outras doenças não estão mais indo, então eles não estão com dificuldade de pagar agora, não é? Estão tendo problema de receita, porque eles não têm nem doente de Covid, nem os outros doentes. Isso é um problema. Então, Orlando também está abrindo. A Disney já anunciou que vai começar a vender, já está começando a vender já hotéis e ingressos para o mês de junho. Por quê? Porque você tem a taxa de ocupação muito baixa. Agora, é óbvio que tem que analisar estado por estado, cidade por cidade. Você fechar cidades que você tem taxa de ocupação de UTI de 20%, 30% fechar, é um absurdo, não é? Então, eu concordo com você que tem que analisar cidade por cidade, estado por estado. O Brasil é um país muito grande, com realidades muito diferentes, a economia funciona de maneira diferente. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo é esse local que, quando você tem mais de 90% de ocupação, a pergunta é o que fazer. Outro ponto, para responder a sua pergunta, você falou sobre uma postura mais utilitarista.
aí a gente entra numa questão um pouco moral e, de certa maneira, da cultura e o costume do país. Por exemplo, a Suécia, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado, é um país que permite a eutanásia, por exemplo, não é? Se eu não me engano. Então, quando você vê um país que moralmente a sociedade tem esse comportamento, ela vai tender a fazer mais essa conta que tu falou, de ser mais utilitarista. Para salvar vidas, mais vidas. Exatamente, salva mais vidas. E aí, ou seja, aí quando a gente fala de Rio e São Paulo, enfim, agora é difícil fazer essa conta, porque o político quer se eleger em 2022, né? Ele quer reeleger em 2022 e aí que mora o problema. A política, né? O problema é onde entrou a política. Onde a política entrou na pandemia, zoou. Rouba o protagonismo. Zoou geral porque a gente está na mão do discurso, da narrativa de um ou de outro. Estados Unidos também é a mesma coisa. Mas Estados Unidos os caras estão bancando, porque Estados Unidos tinha era 2 milhões, né? O estudo. Era 2 milhões, aí depois virou 60 mil. O primeiro estudo. Aí o Trump falou, não, vamos abrir, aí parece que 48 estados já abriram a economia e agora vai 147 mil até agosto de morte. Mas também é um número assustador, né, Flávio? Que Nova York, é um número muito forte. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nossa liga está fechada, está parada, não tem jogo, está sem previsão, não é? Orlando que está abrindo, a gente talvez faça um torneio aqui na cidade, já com portas fechadas para entregar para a televisão. Mas, de novo, o problema não é só a canetada do político. Não é? O problema também é a tranquilidade da população sair de casa. E aí que está. Aí que está também um problema grave e que no Brasil não vai ser diferente. Agora o detalhe, tá? O Brasil está entrando no inverno agora, onde a gente sabe que, estatisticamente, as doenças respiratórias são mais graves, são mais sérias, elas têm mais incidência. E aí que a gente não sabe o que a gente está para enfrentar agora nos próximos meses. Então, mas eu acho que as pessoas aqui... Porque se você for pensar bem, aqui não teve um lockdown, não vamos chamar de lockdown, mas teve uma mitigação, teve também, vamos baixar a curva e tal. Foi mais ou menos na mesma época que a Europa. A Europa passou por isso. A gente, no começo, todo mundo ficou em casa. Vamos ver o que eles vão nos propor, como é que vai andar isso aí. Beleza. Passou a Europa, foi para Estados Unidos. Estados Unidos já está abrindo. E agora aqui no Brasil, já estão falando em lockdown depois do cara ficar 60 dias, 2 meses e meio, esperando a autoridade, esperando a gestão da saúde. Uma confusão. Falar, faça isso. É uma confusão, é a cloroquina uma hora, outra hora abre, outra hora fecha, outra hora... A gente está perdido aqui nessa história. Eu acho que todo mundo foi muito mal nessa pandemia. Todo mundo. Não, o presidente e os prefeitos. E aí aumenta o pânico, vai aumentar as doenças mentais. Isso não ajuda em nada. E ficar brigando esfera municipal, federal, com federal, com estadual, é isso. A gente não é pobre à toa, Brasil. É pior do que briga. Se fosse briga era mais tranquilo. É oportunismo eleitoral. A gente sabe que 2022 está chegando. Então, ou seja, cada um quer ganhar o seu próprio protagonismo em detrimento da população. A gente sabe que é isso. E, aliás, eu acho que de alguma maneira, mesmo com as consequências disso, espero que a população perceba isso e fique um pouco mais vacinada disso, porque a América Latina sofre desse populismo desde sempre, né? Os Estados Unidos é bom de entretenimento, né? O Dana White, ele tem uma ilha e o cara falou que vai voltar ao UFC, né? Já fez algumas lutas, né? Igual você falou, né? Isolando o público. Essas alternativas você vai fazer também, você falou do campeonato aí. Como que vai ser esse campeonato? Porque você pode ter audiência na televisão, né? Tem essa estratégia que você estava contando pra gente? Nós estamos conversando ainda, o martelo não está batido ainda, mas sim, é de pegar 26 clubes, reunir numa única cidade, fechar todo mundo dentro de 1.400 quartos, todas as comitivas, cada um ter o seu war room, ou seja, a sua sala de conferência, 15 campos para as pessoas fazerem os jogos, fazerem os treinamentos de 2 campos para fazer os jogos, transmitido ao vivo. E praticamente tudo isso vira quase como um reality show, né? Porque desde o hotel, desde o war room, desde toda essa movimentação, tudo filmado e conteúdo entregue à televisão em 3 emissoras, né? Então, isso é uma alternativa para quê? Porque nós temos contratos de televisão, nós temos contratos com patrocinadores e a gente consegue entregar, infelizmente ainda sem público, não é?
mas pelo menos a gente entrega esse conteúdo. Bom, muito bem. Tem pergunta para... Eu gostaria de fazer uma Luciano pergunta de Huck. um grande amigo aqui. Porra, Luciano Huck. É porque nós temos muita coisa em comum, nós fazemos opiniões políticas e temos muito dinheiro. E eu acompanho você no Twitter, querido Flávio, e você faz observações incríveis na questão política. Eu queria saber qual é o paralelo que você vê entre o Brasil e os Estados Unidos na questão política durante essa pandemia. Acho que uma coisa que tem em comum aqui, são realidades muito diferentes, né? Brasil e Estados Unidos são completamente diferentes. Aqui tem a prerrogativa de você poder imprimir dinheiro, enfim, aí o Sam depois faz uma explicação mais técnica sobre isso, que ele é um especialista. Mas se a gente for analisar o que tem em comum, é a polarização política, né? O Trump ocupa uma posição diametralmente oposta à outra posição dos outros do Partido Democrata, e essa polarização que acontece no Brasil hoje também acontece lá nos Estados Unidos. E, enfim, aí se a gente for botar aqui um ingrediente, né, a cloroquina defendida por Trump, todos já são contra o que o Trump defendeu. É fato que não tem ainda a comprovação científica necessária, mas, enfim, ninguém quer mais saber disso agora, né? Virou o remédio do Trump, ninguém mais quer saber dela. Agora, eu tenho certeza que todo mundo lá na UTI, com um respirador na boca lá, tendo 50% de chance de morrer, se pergunta pro cara, tem um teste aqui, esse remédio, você topa tomar ou não? Lógico que topa. Tenho certeza que 100% vai topar. Porque na hora do desespero, ninguém corre. Agora, o que a gente também não pode é negar a ciência. Existem protocolos científicos, o teste tem que ser feito, a gente também não pode negar. Agora, onde é que acontece o problema? Quando esse troço vira política, né? Um remédio vira política, aí virou bagunça. Flávio, você é um empreendedor que não para, tem negócios em vários ramos diferentes. O que você acha que vai ser depois dessa pandemia? Quais ramos vão ser aquecidos, quais vão ser desaquecidos? Muita gente está falando, olha, o Twitter, por exemplo, o vice-presidente internacional, a vice-presidente de pessoas do Twitter falou, olha, quem quiser agora vai poder trabalhar em home office para sempre. Estão falando que a vida vai ser muito diferente. Como que você está enxergando os setores mais promissores e os que devem sofrer muito pós-pandemia? Eu penso que a pandemia, ela acelerou, eu vou inferir aqui um número, pelo menos 10 anos no processo educacional da digitalização. A população vem se digitalizando, ou seja, a gente usa o nosso celular com mais frequência, a gente agora tem a Panflix, tem várias, multiplataforma, ou seja, essa tendência, ela é uma tendência que já vinha acontecendo, porém, na pandemia isso se acelerou. Certamente, a gente ganhou uns 10 anos aí de digitalização, principalmente nas camadas mais velhas, não é? Acima de 50, 60, 70 anos de idade. A tiazinha, o tiozinho lá, que gostava de botar uma roupinha, um perfume para sair para comprar carne no açougue, agora ela entendeu que ela pode fazer isso por um aplicativo e funciona. Então essa degustação está funcionando nesse momento de pandemia. Isso traz certamente algumas repercussões na economia, ou seja, a quantidade de consumidores online ávidos por compras na internet, pelo e-commerce, pelo streaming, pelo EAD, por cursos à distância, ela certamente vai aumentar. Não significa que as lojas físicas ou as escolas físicas elas vão acabar. Está aí o e-book e o livro físico para mostrar, não é? O livro físico ainda vende mais do que o e-book, mas obviamente com essa experiência, com essa degustação que as pessoas estão tendo, elas vão ter mais chances esse mercado vai ter mais chance de ganhar novos consumidores. O outro ponto da sua pergunta, Sami, você me perguntou, me lembra, por favor? Eu falei os setores, né, que vão surpreender e os que vão fracassar, né, vão ter mais dificuldade. Os setores que vão ter mais dificuldade são os setores ligados ao turismo, né? O turismo. Você imagina uma companhia aérea que perdeu mais de 85% da sua receita. Você imagina quanto custa manter aqueles aviões no chão? É absurdo, é brutal. Eu acho assim, tecnicamente as companhias aéreas estarão todas quebradas. Ou ela vai ter socorro do governo, com empréstimo, ou o governo vai estatizar a companhia aérea. Não tem outra saída. Não tem, são bilhões de dólares, é um dinheiro incontável.
Então, agora, o mundo perde se ficar sem um setor aéreo, perde muito com isso. Então, assim, a Lufthansa, por exemplo, já recebeu socorro lá do governo da Alemanha, que é uma grande companhia aérea. Já a Avianca colombiana já anunciou falência nos Estados Unidos. É uma espécie de recuperação judicial para tentar salvar a companhia. Mais de 20 mil funcionários deixaram de receber, não estão recebendo salário. Então, assim, esse setor ligado a turismo, companhia aérea, esse setor vai sofrer muito. A agência de viagem, você imagina? No fim o povo vai pagar, né? No fim vem no nosso rabo. Todo mundo tá perdendo trabalho. No fim vem no nosso rabo, todos. né? O cara citou aqui o Richard Branson. Centenas de milhões prejudicados. O prejuízo vem no rabo do povo. Eu gosto do que ele falou da companhia aérea. Tem a frase do Richard Branson, né? Ele falou, você quer ser um milionário? Daí seja um bilionário e compre uma companhia aérea que você vai com certeza perder dinheiro pra casa. Então, mas os caras vão ter que... os caras vão ter que dar um jeito. O ser humano sempre acha um jeito, né, a gente se adapta a tudo. Se adapta, mas, por exemplo, isso de setor aéreo, o que acontece aí? Flávio, algumas quebram, vão ficar poucas. Com poucas, diminui concorrência. Diminuindo a concorrência, a gente vai voltar o preço lá em cima. Você se lembra, eu também, Emílio, que antigamente era muito caro viajar para o exterior. Então, a gente perde os benefícios dessa concorrência. Por exemplo, a Disney já vai abrir o parque agora em julho. Disney com o Mickey com máscara. O Pateta. Pateta com máscara. Vai tá, não dá para parar, porque vai ter um maluco que vai lá, vai falar, quer saber, vambora, vamos com a máscara. Vamos tocar o barco. E vamos tocar o barco. Eu acho que esse é o único caminho a seguir. Eu acho que vai acontecer isso, viu, Flávio? Todo mundo vai virar sueco. Não adianta. Oi, fala. Não tem outro caminho. A Disney fechada custa 40 milhões de dólares por dia. Por dia. Por dia. Tá bom. Todos seremos suecos a curto e médio prazo. Aquela sueca, você vai ver, você tá acabando. A Suécia é do tamanho de Jundiaí, porra. A Suécia é do tamanho de Jundiaí. O padrão vai resolver, o cara faz o comparativo, o cara mora em Orlando. Mundial, centenas de milhões de pessoas serão vai lá no barbeiro do Delari, não é milhares. A Disney é maior que a Suécia. Quando você fala, Emílio, que todo mundo vai ter que usar máscara e usar medidas profiláticas de distanciamento, é isso. Esse estúdio é maior que a Suécia. Sinto muito. Todos seremos suecos no futuro. Não adianta. Você quer tocar o terror e quer que a sua... cara. Centenas de milhares estão morrendo por causa do coronavírus. Por essa perspectiva, milhões vão morrer. Milhões. É equação utilitária. Não tem jeito. Chegar o momento que a gente vai ter que enfrentar o vírus. Infelizmente, enquanto não houver a vacina, se a gente ficar 1 ano e meio intocado dentro de casa, serão dezenas de milhões. O Constantino falou, 1,5 milhão de aumento de mortalidade infantil. São dezenas de milhões que vão passar fome e com certeza serão milhões que vão morrer. É que você é alarmista. Você vai morrer antes. Você vai morrer antes, você tá nervoso. Se a gente não enfrentar o vírus de peito aberto, fazer o que a gente tá fazendo... Como enfrenta? Eventualmente fazendo medidas de distanciamento social. A gente tá aqui por uma questão cosmética. A gente podia estar em casa trabalhando, mas a gente tá aqui. O que a gente tá fazendo? Medidas profiláticas. Se distanciando um do outro, usando máscara, lavando as mãos compulsivamente. Cacete, eu já tô ferrado. Você é negacionista. É o que a Suécia fez. No futuro, todos seremos suecos. Traz o pano do Tais. A gente tem que enfrentar a morte com uma questão mais... A gente tem que enfrentar a morte com mais... A gente como mimado. Você fala como um especialista, perdeu. Deixa eu te falar uma coisa. A gente perdeu 50 milhões de pessoas na gripe espanhola. 200 milhões de pessoas na peste bubônica. A gente perdeu, tudo bem, uma morte... A gripe espanhola foi em 1920, porra. Deixa eu fazer minha comparação. Mas tua comparação dá 40 minutos. Calma, meu filho. A gente perdeu até agora, triste, 300 mil pessoas até agora. Só que a gente vai perder dezenas de milhões por pobreza, miséria, fome e desemprego. A gente, infelizmente, vai ter que chegar a um ponto em fazer uma equação utilitária. Porque esse remédio, mais uma vez, pela centésima vez, eu vou repetir mais outras 200 vezes. Esse remédio de isolacionismo absoluto e total e totalitário vai matar muito mais gente que o coronavírus. Vai. Essa que é a questão. Não precisa gritar que você fica com voz muito. Não, eu tô puto com esse negócio, cara. Eu tô puto. Entendeu? São tiranetes que querem matar as pessoas. Deixa eu perguntar pro Flávio. Que o Flávio é um cara educado. O cara manja, porra. O cara fala bonito. E flat. Sabe, ele não sai do tom. Repara como ele não sai do tom. Você concorda com isso, Flávio? Ó, deixa eu dar mais um dado, então, para dar mais uma inflamada. Aliás, ainda bem que eu não tô no estúdio, senão ele tá babando em cima de mim. Né? certeza. Pois é. Mas, enfim, deixa eu falar um negócio. Olha, teve uma recessão na época da Dilma.
Se eu não me engano, o Sami, por favor, me ajude aí, que ele é bom de memória com esses números. A gente teve, no ápice da recessão, menos 5,5% do PIB, é isso? Não chegou a isso, é que foram 2 anos, chegou a 7%. Inclusive, esse ano vai ser o pior PIB da história, se confirmar a previsão. Mas na época da Dilma, qual foi o pico de queda? Eu acho que foi 3,9%. Eu vou olhar aqui, eu já... 3,9%. Tá legal. Então, vamos dizer que foi 3,9%. Enquanto você pesquisa aí, tá? O pico de queda na recessão da Dilma. O que aconteceu ali na Dilma? Aconteceu que o mercado começou a perceber que o governo estava gastando mais do que deveria, o equilíbrio fiscal foi para o saco, o investidor começou a tirar dinheiro, o dólar deu aquela subida e a economia patinou junto com aquela instabilidade política e a gente teve aí esses menos 3,9%, o Sami vai me confirmar assim que ele verificar o número, ok? Nós tivemos, se eu não me engano, em 2018... uma ameaça de greve de caminhoneiros. Foi 18 ou 19 a greve de caminhoneiros? Foi 18. Foi do Temer. De greve de caminhoneiros. Foram 15 dias de ameaça. Não teve desabastecimento, não teve nada. Só por causa daquela ameaça de paralisação de 15 dias dos caminhoneiros, foi menos 1,5% do PIB. O impacto dessa greve foi menos 1 ponto alguma coisa do PIB. Só por causa dessa ameaçazinha. E aí eu diria o seguinte, se a gente, vamos supor que a partir de agora desaparecesse o Covid, sumisse, não tem mais Covid nenhum, todo mundo volta a trabalhar, a vida voltou ao normal. Só por causa desses 2 meses parados, qual será o impacto no PIB? Já tem gente falando em menos 9,5 esse ano. Pois é. Sim, só corrigindo o dado, foi 3,6. Foi 3,6. Isso aconteceu em 2015 e 3,3 em 2016. Por isso que a gente teve 2 anos ruins de recessão. E deu 7. O que está se falando para esse ano é alguma coisa em torno de menos 9,5 e isso só calculando os impactos até agora, porque a pergunta é, quanto tempo essa história vai levar? Ninguém sabe. A real é que nós não temos uma vacina. Então, mas parece que a vacina... vai uma hora vamos ter a vacina. Eu acho que o importante... mas eu acho que o importante, e eu acho legal a gente fazer um programa que a gente discute todos os lados, a gente também não fica preso a uma coisa nem outra. É o seguinte, o que as pessoas vão perceber, mas eu acho que a própria população vai perder eu vou chamar de pânico até. Porque, por exemplo, a gente foi lá e ficou um tempo fazendo quarentena, né? Quando saiu o negócio, vamos ver como é que vai ficar. Eram 15 dias Aí, tem que voltar. Vai voltar? Vamos voltar. Aí, primeiro dia eu vim muito preocupado. Sim. Eu falei, Tobinha, esse vírus vai... Aí eu comecei a ver as pessoas. Eu comecei a ver, todo mundo de máscara. Eu comecei a ver que tá todo mundo preocupado, todo mundo... usando álcool gel. Todo mundo nesse ambiente com mais preocupação. Eu acho que no final, as pessoas, elas, não dependendo de Bolsonaro, nem de Dória, nem de nada, as pessoas vão arrumar um jeito de sair dessa. Naturalmente, o ser humano, ele não consegue ficar sem... Você vê que todo mundo quer participar, a gente quer uma saída para esse negócio. Então eu acho que naturalmente... Mas tá virando proibido falar disso. Exatamente. Isso. A gente não... Veja, eu e o Emílio não tá falando que é pra voltar. A gente quer conversar sobre o assunto. Exatamente. E a gente tá abrindo aqui para essa discussão. Quem vai pagar conta? Para onde a gente vai? É isso que eu acho que as pessoas querem uma resposta. Gostei. Não pode virar tabu. Esse assunto não pode virar exatamente. tabu. Claro, tem que falar disso. Eu acho que é muito irresponsável alguém desprezar o Covid. É irresponsável. Mas é igualmente irresponsável você desprezar os efeitos econômicos, o que vem depois. Com certeza. Aí entrou aquele dualismo, né? Aquela coisa antagônica, aquele pensamento binário. Cara, eu prefiro a vida do que a economia. Não, a gente tem que preferir os dois. A gente tem que arrumar um jeito. Economia são vidas. Quem é o bandido e quem é o mocinho. Não existe isso aí não atacar existe. O bandido, não existe. Ô, Flávio, eu quero agradecer. Obrigado. Muito bacana o papo com você, cara.
Quando é que você vem pro Brasil? Obrigado. Não, você tem avião seu. Ele vai pra onde ele quer. Acho que vai vir pra São Paulo. A guitarra que a gente sorteou e o Sami tem que dar a guitarra. Vai vir pro epicentro da peste, São Paulo. E traz a Disney pra cá, porque a gente não vai mais conseguir ir com o dólar. É isso aí. Obrigado. Eu agradeço a vocês o convite mais uma vez, a terceira vez que eu tô aqui. Adoro vir aqui, sou fã de vocês estão de parabéns, tá bom? Obrigado, Flávio. Depois traz uma camisa do time aí pra gente. Muito bem. O Instagram é Geração de Valor. Pra vocês botarem uma camisa bonita aí. Valeu, um abração. Aí o Flávio conversou com a gente. O Instagram dele é @geração de valor. Vamos pro break. Próximo bloco, humoristas deprimidos. Deprimindo humoristas. Eu sou olha lá, humoristas tristes. Não, a gente vai deprimi-lo. Depois de Fábio Rabin, vem a trilha. Vou tentar. For a while. O drama. Olha o sofá igualzinho do Rabin, coitado. Boa noite, Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta Muito aqui triste. na Jovem Pan. Já. Balança.